Oi, gente. Mônica Bergamo traz na coluna da Folha de São Paulo uma bomba. Bolsonaro vai ficar inelegível, segundo os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça. Mas, segundo eles, ele dificilmente será preso até as próximas eleições. Ficar inelegível é que ele não vai poder se candidatar a nenhum cargo, ele vai ter qualquer candidatura dele impugnada, que ele vai perder os direitos políticos, né? Ele perderia a possibilidade de se candidatar a um cargo político, mas ele não vai ser preso nos próximos 4 anos, segundo essas fontes da Mônica Bergamo. E ele diz o seguinte, que a condenação teria que ser definitiva, uma detenção assodada criaria um Marte e elevaria a tensão no país, avaliam magistrados. Essa coisa de criar um Marte e elevar a tensão no país, eu tenho que comentar. Porque o lugar do Bolsonaro, diante de tantas provas de crimes que ele cometeu, é na cadeia, como mostra ali na imagem, né? Ele cometeu diversos crimes. A gente vê isso no cartão corporativo, os funcionários fantasmas, imóveis comprados com dinheiro vivo, claramente ocultando a origem, o livro da Juliana Dalpiva, o negócio do seu Jair, que detalha com um monte de provas. Todas as provas da corrupção da família Bolsonaro e como eles enriqueceram de forma ilícita, os crimes na pandemia, ele mistura vacina com AIDS, ou seja, as evidências dos crimes do Bolsonaro, ele incentivando atos golpistas, ele dizendo que 1964 poderia voltar a acontecer. Os crimes de Bolsonaro estão amplamente documentados. E não pode ter anistia nem esse discurso de que ele viraria um Marte e que isso elevaria a tensão no país. Não teve essa conversa quando foi a hora de condenar o Lula. Condenar o Lula sem provas, como disse o próprio Moro, né? Que tinha convicção e não provas. Mas enfim, vamos aos detalhes da coluna da Mônica Bergamo, porque ela diz justamente o seguinte, de que a possibilidade de Bolsonaro ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral é tratada como uma certeza por magistrados de cortes superiores. Já a hipótese dele ser condenado e preso nos próximos 4 anos, é considerada praticamente impossível. Bolsonaro responde a 16 ações no TSE que podem levar à sua inelegibilidade e diversos inquéritos criminais e civis que podem resultar em condenação à prisão. Mas ele só poderia ser recolhido ao cárcere em decorrência de uma sentença condenatória transitada e julgado, ou seja, quando não couber mais recurso em nenhuma instância da justiça. O tempo que uma investigação se transforma em denúncia formal e depois em condenação em primeira, segunda e enfim em terceira instância é de pelo menos 4 anos, calculam os magistrados. Por isso que ele não seria preso imediatamente, né? Levaria 4 anos para a prisão dele. As primeiras denúncias da Lava Jato surgiram em 2014 e Lula só foi preso 4 anos depois, em 2018, depois de condenado em segunda instância, o que já era permitido naquela época. Se valesse a regra da terceira, que é a atual, ele teria sido preso cerca de 1 ano depois. Vale a pena lembrar que todas as condenações ou foram anuladas, ou prescreveram, ou ele foi absolvido em 3. Bolsonaro responde ainda a inquéritos no próprio Supremo Tribunal Federal, como dos atos, e aí eu tenho que usar um pouco de adição, né, porque ela chama de atos de vandalismo do dia de 8 de janeiro. Não, Mônica. Atos golpistas, terroristas do dia 8 de janeiro. Embora a gente possa reduzir a vandalismo porque o golpismo fracassou, o que eles queriam era um golpe de Estado. Foram atos terroristas, atos golpistas. Nada de apenas tratar como vandalismo, né? O que pode encurtar o tempo de uma condenação. Ainda assim, os processos devem ter tramitação longa, afastando a hipótese de prisão imediata. A única possibilidade de Bolsonaro ser preso, dizem os mesmos magistrados, se apresentaria no caso dele tentar obstruir investigações, destruindo provas ou intimidando testemunhas. É possível que ele já tenha até feito isso com relação ao Marcos Duval, né? Depois da ligação do Marcos Duval, o Marcos Duval modificou muito o seu depoimento, né? O ex-presidente pode ser preso também por uma decisão de um juiz de primeira instância, onde responderá a 8 investigações. Nessa hipótese, a maior probabilidade é de que o STF reverta a detenção, como fez no caso do Michel Temer, preso em 2019. Ele passou apenas 4 noites em uma cela. Magistrados afirmam também que o custo político não entra no cálculo jurídico. Ah, não entra não? Eu não acredito muito nisso não. Deveria não entrar, mas eu acho que entra.
mas entendem que a prisão de Bolsonaro elevaria o nível de tensão no Brasil de forma indesejada, permitindo que ele adotasse o papel de mártir. Eu não estou gostando nada desse discurso de que ele, de repente, viraria mártir. Não é? Nada, 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 nada. Isso não pode ser utilizado para justificativa para dar uma espécie de anistia ao Bolsonaro. O fato de ter muitos bolsonaristas e os bolsonaristas se revoltarem com a verdade dos crimes dele não pode entrar no cálculo jurídico. E quando alguém diz que não entra no cálculo jurídico, é porque eu já suspeito que entra. Eu já suspeito que entra. O trama da prisão de Lula em um processo que depois foi anulado porque Sérgio Moro foi considerado parcial reforçaria a necessidade de cautela nas decisões. Isso está na Folha de São Paulo, a fonte vai estar no comentário fixado. Olha, não tem que ter anistia, não tem que ter essa conversa de que vai converter Bolsonaro em mártir, nem de que vai aumentar a tensão do país. Tem que se examinar as provas e se ele for condenado em terceira instância, que ele seja preso. Que ele seja preso. No Brasil, precisa ser em terceira instância, né? Até a terceira instância agora. Mudou-se o entendimento. Não é? É basicamente isso. As evidências dos crimes do Bolsonaro são absolutamente abundantes e não tem que ter cálculo político. Mas pela fala existente na coluna da Mônica Bergamo, eu já vejo a existência de um cálculo político e de um medo e de um receio da extrema-direita que parece aterrorizar setores do judiciário. Setores do judiciário já aparentam ter um certo temor de querer condenar. Aqui não tem ninguém defendendo que se faça como o Moro fez, condenação sem provas, mudar o local de um julgamento por motivos políticos e para aparecer na mídia. Eu não estou defendendo nada disso. O julgamento deve ser sério, deve se avaliar as evidências, mas as evidências em vários processos, a gente sabe, são abundantes. A gente sabe, por exemplo, que no caso da pandemia e dos crimes da pandemia, Bolsonaro cometeu. Bolsonaro, nós vimos ele misturar vacina com AIDS. Nós vimos ele falar contra a vacinação infantil. Nós vimos ele incentivar a população a não usar máscara. Os crimes da rachadinha, dos funcionários fantasmas, do enriquecimento ilícito, estão detalhados com muitas evidências no livro da Juliana Dalpiva, O Negócio do Seu Jair. Os atos antidemocráticos do Bolsonaro, todos nós vimos ele falando que 1964 poderia voltar a acontecer, ele atacando o Supremo, ele defendendo a possibilidade, sim, de um golpe, a minuta do golpe na casa do Anderson Torres, ministro do Bolsonaro, várias evidências de que havia, sim, um plano golpista no Brasil e que Bolsonaro tinha interesse em realizar esse golpe e que incentivou atos como o de 8 de janeiro. Então, gente, já passou da hora, não é, de tirar da boca dos magistrados esse discurso de vai aumentar a tensão, vai transformar ele em mártir. Não. Nós não podemos compactuar com isso e a população precisa se manifestar com força, sem anistia. Sem anistia. E é o que eu tinha para dizer sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobina e se você gosta do que a gente faz e quer combater o neofascismo, se inscreva no curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia, meu e do Fernando Drummond. O link está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.